Olá, humanísticos e humanísticas. Aqui é o professor Alan Freitas e esse é o canal Humanisticamente, um lugar para quem ama a psicologia existencial humanista. Nesse vídeo, nós vamos desbravar a psicologia humanista. Eu quero falar um pouco sobre o seu surgimento, suas principais ideias e quero te pedir uma grande ajuda para que esse vídeo alcance mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Vamos levar essas informações e esse conhecimento para mais gente. Bom, a psicologia humanista ela surge no solo norte-americano, mais ou menos ali na década de 40 do século XX, o nosso século passado. Ela se inspira na tradição do movimento humanista. E se você quer saber um pouco mais sobre o que é o humanismo, no vídeo anterior eu falei sobre isso. Então depois você assiste a parte 1, tá? Em que eu falo sobre a origem do movimento humanista, a sua trajetória ao longo da história, os desdobramentos. E aqui eu já pego o ponto, então, em que o humanismo chega na psicologia, em que a psicologia vai beber dessa fonte para se inspirar e se constituir como a terceira força. Bom, o que é então essa terceira força? É a psicologia humanista, que surge como uma oposição ou uma alternativa às duas forças anteriores. Vamos imaginar que você está ali no ano de 1930 e vai cursar psicologia nos Estados Unidos. Basicamente, você vai estudar, com toda certeza, duas grandes escolas, a psicanálise e o behaviorismo. Não tinham outras alternativas. Então, a primeira força é a psicanálise ortodoxa, a segunda força, o behaviorismo, e a terceira força, a psicologia humanista. E no que essa psicologia humanista se distingue das psicologias vigentes? Vamos lá. A grande crítica que a psicologia humanista vai tecer acerca da psicanálise e acerca do comportamentalismo ou behaviorismo é sobre o aspecto do determinismo. Na psicanálise, o comportamento, a personalidade humana, ela é consequência das forças ocultas do inconsciente. Então, o inconsciente é que determina ou que rege o comportamento. Isso em linhas gerais, tá? Por outro lado, no behaviorismo, o homem acaba sendo refém do ambiente e, enfim, do condicionamento que gera determinado comportamento, né? É um comportamento, então, provocado por uma sequência de estímulos e por, enfim, um condicionamento, algo que pode até mesmo ser previsível. Aqui na psicologia humanista, nós entendemos a pessoa como sendo livre e responsável, como sujeito ativo na sua história, como protagonista da sua história, de modo que reside em todo ser humano a capacidade de ser imprevisível, a capacidade de se autodeterminar, não ficando refém, né, das forças inconscientes, nem refém do ambiente. Isso não significa que nós desconsideramos a influência do ambiente, nem que nós estamos aqui para tentar desmontar a teoria do inconsciente. Não se trata disso, tá? Nós aqui não estamos tentando desfazer ou confrontar ou questionar a validade, a realidade, a existência do inconsciente, mas nós optamos por partir da experiência consciente. Então, a psicologia humanista como um todo, ela trabalha com a experiência consciente, tá? Também não negamos a influência do meio, a influência do ambiente, mas não acreditamos que o meio ele é taxativo, ele é absoluto, ele é, enfim, totalmente determinante no comportamento humano. A psicologia humanista lança um olhar positivo sobre o homem, não mais um olhar pessimista, negativo, mas acredita que todo ser humano é dotado de potencialidades. Todo ser humano, seja ele ou ela quem for, é dotado de um potencial
latente que pode vir a se tornar patente, que pode se desenvolver. Sendo assim, o ambiente pode favorecer ou desfavorecer o desenvolvimento desse potencial. O Rogers disse que a semente é potencialmente uma árvore. Que tipo de árvore vai ser, com qual tamanho, com quais características, isso vai depender do que há na semente, mas também do que há no ambiente. À medida que o ambiente for favorável, isso permite com maior facilidade o desenvolvimento, a expansão dessa semente que pode vir a ser uma árvore. E aqui, então, está o coração da psicologia humanista, de maneira geral. É algo que o Rogers chamou de tendência atualizante. Você também vai encontrar por aí como tendência atualizadora. O que é isso? É uma tendência inata, presente em todos os seres vivos, não só nos humanos, que luta pela vida, que vai na direção da expansão, do crescimento, do desenvolvimento, mesmo quando há um ambiente desfavorável. E aqui o Rogers traz uma experiência interessante de ter observado um conjunto de batatas que cresceu num porão escuro, inóspito, sem luz. Ele percebeu que aquelas batatas ali, elas estavam fazendo de tudo para poder crescer, para se desenvolver, dentro do que elas tinham como ambiente, dos limites que elas tinham ali para poder se desenvolver. É claro que um porão não é o melhor lugar para se plantar batatas. Ali falta, né, a terra, falta a iluminação, a luz solar e etc. Mas o destaque aqui está no seguinte: mesmo com todas as condições desfavoráveis, as batatas vingaram. Então, o que essa tendência atualizante nos mostra é a capacidade humana de superar, de transcender esses determinismos que são postos. A gente não está aqui negando a influência ou a força de todos esses determinantes, mas nós estamos agora enfatizando uma força ainda maior, que é a força humana de se sobrepor a todos eles. Nós não estamos aqui dizendo que nós temos que esquecer o passado ou não olhar para o passado, isso porque, como trabalhamos com a experiência consciente, trabalhamos com o presente, com o aqui e agora, né? Mas isso não significa desprezar o passado, mas a gente não pode voltar no passado e mudar o que aconteceu, nem pode atribuir ao passado o poder de controle do presente. E no presente é possível, sim, dar novos sentidos ao passado, isso é, ressignificar o passado. Há todo um contexto histórico, político, econômico, social, cultural por detrás do surgimento da psicologia humanista. É importante a gente falar sobre isso, porque isso ajuda até a tirar algumas dúvidas e desfazer alguns mal entendidos. Porque a psicologia humanista, então, ela não é bem aceita, não é bem vista, ela é muito contestada, há muita resistência, muita crítica, muita porta fechada, e foi preciso, então, muita luta, muita pesquisa, muita persistência para que essa psicologia se consolidasse. Uma das críticas, talvez a maior crítica que ela receba, é assim: essa é uma psicologia romântica e otimista, né? Tem um olhar assim muito otimista. Eu discordo disso, não vou entrar nesse mérito agora, mas eu espero, numa outra oportunidade, poder abordar com vocês, então, esse panorama histórico-cultural do que estava acontecendo no mundo naquele momento e como a psicologia humanista surge como resposta a esses acontecimentos. Isso diz muito sobre o olhar de homem, sobre a visão de homem da psicologia humanista, tá?
Isso tem a ver com a sua formação, tem a ver com o seu momento histórico. E é importante levar isso em consideração. Mas eu espero que, de maneira geral, você tenha entendido um pouco dos princípios que orientam a psicologia humanista. Eu espero também, no futuro, poder falar um pouco mais sobre grandes nomes da psicologia humanista, como Abraham Maslow, como Carl Rogers e outros. Bom, esse vídeo fica por aqui. Eu quero muito agradecer a você pela sua atenção. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou procurar responder a sua dúvida. Se tiver alguma sugestão sobre tema a ser abordado num vídeo futuro, também escreve para a gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço.